Fala galera, beleza? Bem-vindos ao canal O Gerador de Riqueza, Felipe, aqui nesse dia 30 de abril de 2024, último dia do mês de abril de 2024, marcado por resultados de Irani e resultados também do Banco Santander. Falaremos também sobre transmissão paulista, o que ganharia com a saída da Eletrobras como acionista, além também de outros ativos, né? Então, dividendos da Taesa aprovados, com Datacom em aberto, Engie Brasil também com Datacom em aberto, e os resultados da Irani, fracos ou clima de recuperação, queda no retorno sobre capital investido, preocupa o investidor, além da alta também do endividamento no curto prazo. Resultado do Banco Santander, é uma prévia do Banco do Brasil, além hoje também de ter Bradesco, tá? Amanhã, feriado, sem pregão. Hoje, né, o que nós tivemos? Queda em Vale 3, então, um certo recuo, né, depois da alta de ontem. BB Seguros nos 32,20 também, queda de 0,28. Esperamos BB Seguros abaixo dos R$ 32 antes, né, agora dessa reta mediana entre junho e julho, né, antes de agosto, antes do grande dividendo lá do mês de agosto. Mês de agosto deve, a depender dos resultados de BB Seguros agora no primeiro trimestre, deve entregar um grande dividendo. Hoje, Santander alta de 2,74%, fechou nos 28,90%. Banco do Brasil nos 27,42%, 0,47% de queda, também, na minha avaliação, entregando um ponto interessante a ser estudado, tá? Para novos aportes, a depender do que teremos aí de oportunidades. Irani, mesmo no pós-dividendos, esperava uma queda até abaixo dos 8,50, só que não veio. Essa alta de 0,56 com o início, né, do programa de recompra de ações e o resultado na data de hoje. Uma queda interessante, hoje, Transição Paulista TRPR4 nos 24,97. Ontem um excelente resultado, né? Tem vídeo aqui mostrando um lucro superior ao primeiro trimestre de 2023, mais 300 milhões em lucro em um único trimestre, mais de 1 bi de receita e um crescimento sem a questão do reperfiliamento, né, RBSE, a entrada de operação de ativos e também, né, através do reforço e melhorias sendo bem impactando, né, no curto prazo, no sentido de resultado de Transmissão Paulista, que é o que importa. Antes de continuar falando de Transição Paulista, nós temos aqui no canal uma parceria muito interessante com o Roberto, especialista em imposto de renda, serviço de qualidade, mais de 20 anos, tá? Lidando com o leão, então não está iniciando ontem, não irá pegar os seus dados para brincadeira, pelo contrário, tá? Então, você que tem investimentos lá fora, ou você que deseja aí, né, ter um planejamento tributário acompanhado de perto, fale com o Roberto, aqui está o QR Code. Inclusive, né, entrando agora mês de maio, amanhã, feriado, mais, já entrando o mês de maio, nós temos, tá? Nós estamos aí com até o dia 30 de maio para fazer a declaração, porém, o recebimento da documentação é até o dia 15, tá? Até porque depois disso não tem milagre, não tem especialista que dê jeito. Então não deixe para cima da hora, fale com ele antes e, se possível, né, entre em contato e, se possível, passe todas as suas informações para poder ficar com a cabeça tranquila e focar no que importa, que é o seu trabalho e também, né, aí a sua carteira pensando no longo prazo, tá? Dando seguimento, TRPR4 nos 24,97. Que bom, né? Essa queda hoje, 1,23. E, além dos resultados positivos ontem, saída, né, da Eletrobras, entre aspas, essa saída que não foi ainda comunicado oficialmente pela Eletrobras, mas já se tem aí um certo feeling de mercado, quem sabe podemos tratar assim. Nesse sentido, o que ela ganharia? Né? Ela ganharia mais espaço para poder, né, tratar aí os seus projetos de investimentos, tá? Quando pensando, né, numa empresa de capital aberto, você tem esse tipo de troca, você não tem, né, você não tem uma escolha de quem será o novo maior sócio, né, o segundo maior sócio aí. O que eu acho que seria interessante para nós minoritários de Transição Paulista, principalmente
para quem tem TRPR4. O novo minoritário aí, né, de referência, que pode vir a ser, ele deveria cobrar uma coisa, tag along, tá? Acho que seria uma coisa a ser cobrado, tem aí os seus riscos. Nós estamos vendo agora na EMAI, né, que está sendo vendida pelo governo de São Paulo, e nesse sentido, o novo minoritário poderia muito bem, junto com o controlador, fazer esse tipo de cobrança. É um avanço que cabe também aos acionistas não cobrar só o dividendo, mas cobrar o sentido de maior previsibilidade. É um quesito, né? Até porque a empresa entrega qualidade, pensa no acionista, por que não entregar também esse direito de tag along, pensando no longo prazo? É um ativo que queremos ter no longo prazo, mas quanto mais previsível, melhor, tá? Esse é o meu sentimento. Sobre Taesa, falamos aqui ontem sobre a aprovação do dividendo, já era uma bola cantada, e né, que aí então se tornou oficial 0,37 em TAE 3, TAE 4 e cerca aí de 1,13 para TAE 11 com pagamentos no dia 16 de maio, e você tem que ter as ações no dia 3 de maio, né? Então aí pós-feriado, é importante ter as ações pensando em dividendos. Sobre ING Brasil também é bom reforçar, Datacom até aí, né, aí até o dia 6 de maio, tá? Na próxima semana, e serão pagos no dia 28 de julho, o valor de 1,21 por ação. Por que é bom relembrar, né? Porque muitas vezes o investidor, ele vai assistir esse vídeo aqui próximo da data, tá? E talvez, né, ele faz uma ou outra operação, tem que ter muito cuidado com isso, acaba vendendo e etc. Metade dos brasileiros não investe, 68% dos que investem aplicam na poupança, tá? Esse aqui é um cenário, né, que tem muito tempo que ele é o mesmo, é um cenário muito difícil. O país ele tem essa certa insegurança, um governo que não estimula a aplicação em ações ou de maior risco, tá? Pelo contrário. E também, né, agora nós temos um outro denominador com a tecnologia que já era muito forte, né? É o denominador das apostas, tá? Então, hoje, né, aí boa parte do orçamento familiar da baixa renda e etc. já está destinado às apostas. Então, aquela questão do ganho rápido, né, que a bolsa tinha antes, está sendo até desviado agora, né? Se a moda era day trade, agora a moda é a aposta, né, para muito da aposta esportiva. Nesse sentido, acho que tem muito a ser feito, né? Muito a ser feita. A boa parte dos que investem aplica na poupança. Aí, nesse sentido, está aquela questão do efeito imobiliário, né? A questão do impacto imobiliário ou não, e etc. Mas, para o investidor poder, né, ter essa segurança, é necessário também ter estímulos. É necessário estímulos na outra ponta também. Em qual ponta? A ponta no sentido governamental, tá? Abrir janelas e não fechar portas, não fechar janelas pro pequeno investidor, que no final das contas é o que acaba, né, pensando no longo prazo, é o pequeno investidor, o médio investidor. Boa parte dos fundos são pura especulação, né, grande maioria especulação, e também ganho com taxa de cotista. Boa parte dos bancos também ganham, né, com isso, nesse sentido. Agora, o investidor, o pequeno investidor, né, pensando em empresas, é aquele que, né, normalmente passa décadas, né, até décadas, claro, é a minoria, mas passa décadas aí pensando no longo prazo, tá? Sobre Santander, vamos falar um pouquinho dos resultados, destaques. Lucro líquido aí superior ao ano passado, 42% superior, sem o efeito Americanas, né? Então isso para mim é interessante. Retorno sobre o patrimônio também acima de 3%. Aí a dúvida de alguns: por que eu vou investir, por exemplo, em Santander se eu tenho um banco digital entregando, né, um retorno sobre patrimônio superior? A questão aqui que você tem que entender, né? E o banco digital não tem nenhuma agência, etc. Você tem que entender sobre a questão da qualidade do crédito, questão de inadimplência e além também, né, da segurança financeira
dos bancões, tá? Isso ainda não foi perdido, acho que muito difícil disso acontecer, enquanto os bancos digitais, por mais que tenham ótima qualidade, não conseguem entregar a mesma previsibilidade, por exemplo, para uma pessoa jurídica, para um empresário, que um bancão vai entregar, no sentido de curto prazo, no sentido de liquidez, tá? Então, um limite de crédito, a qualidade desse crédito, então muito cuidado ao dar ao AI, né? Talvez aí num banco digital, eu vou comprar tudo de banco digital porque os bancões vão perder espaço. Nós vimos aí, pelo contrário, se adaptaram na nova era da tecnologia e continuam sendo lucrativos, tá? Porque trabalham com o crédito grosso, aonde está o lucro, né? É aonde você tem ali grandes realizações de serviço financeiro. Então, entrega aí de lucro maior que no primeiro trimestre do ano passado, além também, né, de você não ter lá o efeito Americanas. Sobre Irani, falaremos sobre o resultado. Eu esperava queda abaixo dos 8,50 pós-dividendos, 8,80, chegou a bater, se eu não me engano, 8,85, mas não veio para uma faixa mais interessante aí de recuo, tá? Receita operacional líquida no primeiro trimestre de 386 milhões, lucro de 40 milhões, tá? Investimentos realizados 954 milhões, retorno sobre capital investido de 14%. Eu vou mostrar que é um gráfico decrescente, né? Uma queda nesse retorno sobre capital investido, já era esperado, e uma alavancagem de 2,10 vezes dívida líquida sobre EBITDA ajustado, tá? Lucro líquido, tá? Então, o clima, na minha avaliação, é de recuperação em relação lá ao fechamento do quarto trimestre, né? Você teve um quarto trimestre marcado positivamente por aí efeitos de recebimento de impostos, né? Não recorrentes, ou seja, que não irão se repetir, né? Efeitos fiscais, e negativamente pela questão da queda, né? Do provisionamento para ativos biológicos, correção no preço dos ativos biológicos. Mesmo assim, lucrou 7 milhões no quarto trimestre. Nesse primeiro trimestre de 2024, você tem uma recuperação, né? Você tem uma alta, uma certa recuperação, porém metade, né? Inferior ao primeiro trimestre de 2023, com o preço das embalagens com uma certa redução no curto prazo, mas no longo prazo a tendência é se manter em alta, tá? Consegue repassar a inflação. Nós tivemos uma venda total maior no segmento de papel para embalagem e papel, tá? Com um preço médio menor, queda de 9% no preço médio dos ativos, né? Nos produtos que a Irani vende. Queda no ROIC, então, também, tá? Então, aí mostrando que, se você comparar lá, né, lá o primeiro trimestre de 22, vamos olhar um pouquinho para 22, você tinha esse aumento, né, e um custo de dívida de 8%, um aumento pensando na ordem de 25%, e veio decaindo, né, principalmente 2022 em diante, 23, decaindo. Caiu do primeiro trimestre de 23 de 22% para agora 14%. Na verdade, é uma correção. Se você olhar aqui antes de 21, né, quarto trimestre de 2020, esse retorno sobre capital investido era na ordem de 12%, que é um número interessante, tá? Não são os mesmos múltiplos, não é o mesmo setor, mas se você olhar um bancão, né, tem um retorno sobre patrimônio, né, é outra coisa, claro, é outra coisa, mas de 12, 13, 15% sendo bom. Excelente caso do Banco do Brasil, Itaú, 22, 20, podendo chegar a 25, a depender, seria um sonho aí, né? E uma empresa do segmento de indústria e venda, que é o caso da Irani, entregando isso, né, é interessante, não deixa de ser interessante. Claro, é um small cap, tem que entregar crescimento mesmo, tá? Sobre endividamento, chegou a 2,10 vezes, parecido com o fechamento lá do ano de 2023. Agora é aguardar aí os dividendos na reta final desse mês, tá? Então, pessoal, o vídeo não representa uma recomendação de compra ou venda de ativos. No mais, inscreva-se no canal, compartilhe os nossos vídeos,
Desejo a todos bom feriado, tá? Inscreva-se, compartilhe, curta, comente a sua opinião sobre os ativos mencionados. Bons aportes a todos vocês. Até o próximo. Valeu demais.